Olá, então o que a gente vai ver hoje é o Teorema de Norton aplicado em corrente contínua. Bom, o que diz o Teorema de Norton, né? Assim como o Teorema de Thevenin, vou colocar o link ali embaixo, ele diz que eu posso equivalentar qualquer circuito em um circuito menor, tá? O Teorema de Thevenin, a gente equivalentava todo o circuito que alimenta uma carga, exemplo dessa carga R aqui, que eu posso colecionar um valor, certo? Todo esse circuito aqui é uma fonte de tensão em série com uma resistência. No Teorema de Thevenin, o que a gente vai fazer é equivalentar todo esse sistema a uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E aqui eu continuo tendo minha R de carga. E esse cara aqui vai chamar R de Norton. E esse aqui, essa fonte vai chamar I de Norton. E assim como a gente fez lá com o Teorema de Thevenin, eu vou ter 5 passos para determinar esse circuito equivalente, que é meu objeto de análise, certo? Para quem já conhece o Teorema de Thevenin, vai ver que o passo primeiro até o terceiro passo, eles são exatamente iguais aos passos de Thevenin. Para quem não conhece, não tem problema que a gente vai passo a passo aqui. Então vamos lá. Então, vou começar aqui pelo passo 1 e 2, certo? Passo 1 e 2, 1 e 2. Vocês já vão entender por que está junto, tá? O passo 1, o que é? É desenhar um circuito, certo? A partir do circuito original, sem a parte que eu não desejo equivalentar. Eu não desejo equivalentar a carga, mas todo o restante eu quero equivalentar para no final das contas ter um circuito pequenininho assim como esse aqui. Então eu vou desenhar um circuito novo sem as partes que eu não desejo equivalentar. Então eu não desejo equivalentar o resistor de carga, que é o R que está aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Esse é o passo 1, redesenho o circuito sem as parcelas que eu não desejo equivalentar. Então aqui continua 12 volts, aqui 12 ohms e aqui 6 ohms, tá? O segundo passo, que eu vou fazer junto aqui também, é que eu tenho que marcar os terminais onde estavam conectados essa parcela que eu não vou equivalentar. Então eu vou chamar aqui de terminal A e aqui de terminal B. A partir de agora, toda a minha avaliação vai ser em função desse circuito aqui. Então eu esqueço esse circuito aqui e vou trabalhar unicamente com esse aqui. Então vou tirar um pouquinho para cá. Então meu objeto de análise vai ser esse aqui, certo? O terceiro passo vai ser calcular R de Norton. Ou seja, o que é R de Norton? É a resistência vista do ponto AB, certo? A partir daqui, desse sistema aqui. Bom, essa resistência eu vou calcular sem as fontes. Então, na verdade, eu vou pegar esse circuito aqui que eu tenho aqui e vou desenhar um novo subcircuito sem as fontes. O resistor mantém, né? Certo? E aqui onde eu tinha uma fonte de tensão, eu tenho que eliminar ela, tá? Assim como a gente já viu em o teorema de superposição, para eliminar a fonte eu tenho dois caminhos, tá? Se ela for fonte de tensão, eu substituo por um curto-circuito, e se ela for fonte de corrente, eu substituo por circuito aberto. Aqui tem uma fonte de tensão, então o que eu vou fazer é substituir ela por um curto-circuito. E aqui continuam meus terminais A e B, certo? Então o que é R de Norton? R de Norton é a resistência vista do ponto AB desse circuitinho novo aqui, certo? E esse circuito novo aqui que eu tenho? Eu tenho um resistor aqui em cima de 12 e um resistor aqui embaixo de 6. Vista do ponto AB, como é que o resistor de 12 e 6 estão? Eles estão em paralelo, então R de Norton vai ser o 12 paralelo com 6, ou seja, R de Norton vale 4 ohms, certo? 4 ohms. Bom, então daquele meu objetivo, que é determinar um circuito assim, ou seja, uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência que eu vou chamar resistência de Norton, eu já calculei o valor dessa resistência de Norton, que vale 4 ohms. Então, até aqui, ele é igual às etapas de Thevenin. Só que em Thevenin, quando eu calculava o R, chamava R de Thevenin, aqui calculo do mesmo jeito, só que chamo de R de Norton. O quarto passo lá em Thevenin é calcular E de Thevenin. Aqui vai ser calcular I de Norton, certo? O que é I de Norton? I de Norton é a corrente que passaria entre o ponto AB se entre ponto AB eu colocasse um curto-circuito. Ou seja, se eu conectasse aqui, tá? Qual que é a corrente que passaria aqui, certo? Essa corrente eu vou chamar de I de Norton, certo?
Bom, vamos olhar o circuito aqui. Quando eu coloco um curto-circuito aqui, certo? Eu faço esse curto estar em paralelo com esse 6. Ou seja, é como se esse 6 não existisse. Por quê? Porque qualquer corrente chega aqui, ele vai ter como caminho ir para o 6,11 e ir para o curto. A gente sabe que qualquer resistor em paralelo com o curto, ele existe. Por quê? Porque ele não vai fazer diferença para o circuito final. Então, no final das contas, quando eu estou falando do passo 4, o que eu vejo? Eu vejo que sai uma corrente da fonte de tensão, passa pelo 12 e chegou aqui nesse nó, ela vai optar 100% dela ir para o curto-circuito. Ou seja, o que eu quero saber é o valor dessa corrente aqui, certo? Que eu vou chamar de I de Norton. Se eu olhar bem, I de Norton é a corrente que passa no 12 ohms. E se eu olhar bem, a corrente passa no 12 ohms é a corrente total. Então, o que eu sei? Que I de Norton, naquele circuito ali, com aquele curto ali, ele é nada mais do que I total. E meu I total vai ser o quê? Vai ser E por R total. E aí, atenção, quanto é que vale o meu E, tensão da fonte? 12. E meu R total? Meu R total nesse subcircuito aqui vai ser quem? Vai ser o 12 em série com 6 em paralelo com curto. O 6 em paralelo com curto é 0, então vai ser 12. Logo, I total é igual a 1 ampere. Então, se I total é 1 ampere, logo I de Norton vale 1 ampere. Então está respondido. Então I de Norton é a corrente que passaria no ponto AB se ali estivesse curto-circuito. E aí eu vou calcular usando circuitos básicos. Aí no final, qual é a etapa final? Assim como o teorema de Thevenin, é calcular, desenhar, o circuito equivalente final. Ou seja, ele vai ser um circuito com uma fonte corrente em paralelo com uma resistência e aqui eu conecto quem estava conectado lá antes, que nesse caso vai ser um R de carga, aqui vai ser um R de Norton e aqui vai ser um I de Norton. O R de Norton deu 4 ohms e aqui um I de Norton de 1 ampere. Então, resumindo, minha resposta final é um circuito assim. Recordando então, voltando ao passo inicial, o que eu tenho? Eu tenho um circuito assim, certo? Que alimenta uma carga. Tá? Então esse circuito pode ser a combinação de vários elementos, nesse caso só tem uma fonte. E meu objetivo é achar um circuito assim, ou seja, uma corrente Norton em paralelo com uma rede Norton. 5 passos para fazer isso. Passo 1 é desenhar o circuito novamente, sem a parte que eu vou equivalentar, e marcar os pontos A e B onde estavam conectados essa parte. Terceiro passo é o quê? Calcular a resistência Norton, que nada mais é do que a resistência vista do ponto AB sem as fontes. Como só tem uma fonte de tensão, eu substituo ela por um curto-circuito. Então, R de Norton nada mais vai ser do que a resistência vista daqui desse circuito aqui. Ou seja, a resistência vista do ponto AB nada mais é do que o 6 em paralelo com 12. 12 em paralelo com 6, então eu sei que vai ser um R de Norton de 4 ohms. Terceiro passo, R de Norton. Quarto passo, vou calcular o I de Norton. O I de Norton nada mais é do que a corrente que passaria no ponto AB se eu colocasse o curto-circuito aqui. Então, usando lei de Ohm, achei que I de Norton vale 1 ampere. E no final, o que eu vou fazer é desenhar esse sistema final, que é um I de Norton de 1 ampere, paralelo com a R de Norton de 4 ohms, que está alimentando uma carga R. E é isso, é o teorema de Norton. Novamente, se você já sabe o teorema de Thevenin, você já tem meio caminho andado, porque calcular a rede de Thevenin é a mesma coisa que calcular a rede de Norton. Então, até o terceiro passo não muda nada. Se você não sabe, que está a explicação, bem simples e fácil. E teorema de Thevenin, se você precisar, também tem um vídeo explicando como é que ele funciona. Ok? Então é isso, bons estudos e até mais.